Nesta segunda-feira foi realizada a segunda audiência pública do Plano Diretor na fase de responsabilidade da Prefeitura. Moradores da Zona Centro-Sul puderam sugerir alterações nessa nova versão do documento. Daqui a 10 anos, como a cidade deve estar? Essa é a pergunta-chave para construir um dos documentos municipais mais importantes, o Plano Diretor. Ele vai direcionar novos empreendimentos e medidas de desenvolvimento social. Daí, a importância de contribuir com propostas. Graças à participação popular, algumas normas já foram alteradas e outras incluídas. Por exemplo, na nova versão do Plano Diretor, estão incluídos alguns descontos que chegam a 70% para microempresários e facilidades para comerciantes em áreas de baixa renda. Realmente, todas as propostas recebidas são analisadas e convertidas em lei. Uma delas é o desconto, que já está contemplado, e nós temos também, como exemplo, uma outra situação, que foi uma reivindicação sobre a regularização das edificações com relação ao habite, que as pessoas de menor poder aquisitivo têm uma dificuldade. Roger também veio fazer a parte dele. O morador do Adrianópolis quer evitar que novos prédios descaracterizem o bairro onde ele nasceu. Porque o bairro, que era caracterizado por residências unifamiliares, chácaras urbanas no passado, com o passar dos anos vem rapidamente perdendo essa característica para dar lugar a espigões muito altos e derrubando árvores violentamente. Já este professor acha que as normas do Plano Diretor deveriam ser mais divulgadas. Uma criação de uma cartilha e até, lembrando agora, uma história em gibi para as crianças nas escolas, já começando com uma criação forte da educação, do Código de Defesa do Plano Diretor. Outra preocupação é com a questão ambiental, que também faz parte do plano. Hoje Manaus é uma cidade insustentável, em todos os sentidos. Assim, em termos sociais, em termos econômicos, acho que a gente está longe em termos ambientais. Então a gente, com esses parâmetros sendo incorporados no plano diretor, a gente, quem sabe, está começando a ir na direção da implantação de uma cidade sustentável. A última audiência pública na fase do Executivo acontece no dia 20 de julho, na Escola Temístocles Gadelha, no bairro Jorge Teixeira, às 9 horas da manhã. Você pode simplesmente ser um cidadão, e pode comparecer à última audiência, que será no dia 20 de julho, ou através do portal da Prefeitura. Você pode também enviar e-mail para que o Implurb responda e também considere a sua proposta. Ou, inclusive, estar indo também com a gente lá na Secretaria sem problema nenhum. Vale a pena deixar a sua opinião. O Ministério Público Federal realizou esta manhã uma audiência pública para apurar relatos das condições de atendimento em saúde prestadas aos povos indígenas por meio do SUS. A intenção é saber se os costumes e tradições da saúde indígena estão sendo desrespeitados, contrariando uma lei federal. De acordo com a Lei 9.836 da Constituição Federal, que trata do subsistema de atenção à saúde indígena, componente do Sistema Único de Saúde, o Estado deve, obrigatoriamente, levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas, além de oferecer uma abordagem diferenciada e global para esses pacientes. Este tema, saúde indígena, foi discutido esta manhã durante a audiência promovida pelo Ministério Público Federal. Temos relatos de casos, alguns processos judiciais que tratam de problemas de incompatibilidade entre o atendimento da medicina ocidental e o tratamento tradicional. Isso gerou alguns problemas de tratamento que levaram situações que pareciam resolvidas em termos de saúde a complicações. Isso chegou no Ministério Público Federal e gerou um inquérito civil público no qual estamos apurando como melhorar esse tipo de atendimento. Índios de várias etnias, representantes da FUNAI, além de funcionários ligados aos órgãos de saúde do Estado, participaram do encontro. Este vereador do município de Atalaia do Norte, que pertence à etnia Marubo, afirma que a falta de estrutura na região do Vale do Javari tem deixado a população desassistida. Não é segredo que a região Vale do Javari está vivendo uma situação muito difícil em termos de atendimento básico. Em função da falta de medicamento é grande nas aldeias.
Para esta assistente social, o Sistema Único de Saúde não está preparado para prestar atendimento aos indígenas, como preconiza a lei. A população indígena é um povo diferenciado mesmo. O seu organismo, nós somos iguais fisicamente, mas nós temos organismo diferente, imune diferente. O como não pode servir para você, tá entendendo? Então nós temos culturas diferenciadas. Então ele precisa ser estruturado para atender a saúde indígena. A ideia é colher elementos e ver qual que é a posição das autoridades sobre o assunto e, a partir disso, identificar soluções. Isso pode gerar uma outra audiência pública ou outros documentos por parte do Ministério Público Federal. E na manhã desta terça-feira, a Prefeitura de Manaus começou a demolir as construções irregulares no conjunto Ayapuá, na zona oeste da cidade. A ação cumpre uma determinação judicial e foi a primeira no processo de reordenamento do conjunto. No lugar das telhas, uma cobertura e até uma piscina foi construída. Além da demolição da obra pelo Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano, a proprietária do apartamento vai ter que pagar uma multa no valor de R$ 3.500, mais as custas do pessoal e do equipamento utilizado para fazer a demolição da obra irregular. Desde 2007, tramitava no Ministério Público Estadual o processo de reordenamento do conjunto Ayapuá, no bairro Santo Agostinho, na zona oeste de Manaus. No mês passado, após uma audiência pública com os moradores e a prefeitura, o órgão determinou que as construções irregulares fossem demolidas voluntariamente ou por ação do Implurb. Inicialmente, nós estamos começando pelos acréscimos das coberturas, escada, laje, apartamentos, que isso faz que o peso mude toda a estrutura do prédio e venha a desabar alguns dos apartamentos. Então, inicialmente, a gente está cumprindo as coberturas, que são aproximadamente 9. Das 9, 3 pessoas compareceram, receberam um prazo de 10 dias para fazer a demolição de forma voluntária. As demais que não executaram, nós estamos vindo apartamento por apartamento para executar. No prazo de 90 dias, serão iniciadas dentro do conjunto as desapropriações das áreas verdes tomadas por bares e lanchonetes, além das desocupações das áreas de uso comum, como garagem e área de lazer. A gente vai notificar também, só que quem não executar, a gente infelizmente vai ter que adotar medidas necessárias, né? Só vai poder ficar aquilo que é passível de regularização de acordo com o plano diretor, com as diretrizes da cidade de Manaus. Você vai ver a seguir no Band Cidade. Fisioterapeutas protestam por concurso público. Veja também, motoristas que trafegam pela Avenida Rodrigo Otávio reclamam da obra inacabada que dá acesso à Universidade Federal do Amazonas. O retorno, construído há mais de 4 meses, ainda funciona de maneira improvisada. O Band Cidade volta em instantes.